Oi, oi, maravilhosos e maravilhosos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. O restante vocês já sabem, né? Se não é inscrito, se inscreva, deixa o joinha, comenta bastante e compartilha para que mais pessoas possam fazer parte aí da nossa família. E bora pro vídeo. Bom, gente, hoje vai ser um Finalize Cabelo comigo. E nós vamos conversar. O assunto que eu quero conversar hoje é um assunto muito triste, mas que eu acho necessário da gente poder falar. Eu creio que quem me segue nas redes sociais deve ter visto, né, que eu coloquei que a Stephanie estava desaparecida, e enfim, né, que ela foi brutalmente assassinada. Eu não vou entrar aqui em detalhes sobre o caso, porque eu creio que a maioria de vocês já sabe. Quem não sabe, procura aí na internet o caso da Stephanie Vitória. É um assunto extremamente triste, sabe? É muito doloroso para a família e para quem conhecia ela. Nós ficamos em estado de choque aqui em casa quando a gente recebeu, né, a notícia de que ela tinha sido encontrada já sem vida. Queria dizer para Márcia, a mãe da Stephanie, que nós continuamos orando por você. Você é uma mulher incrível, que mesmo em meio à dor, você testemunhou do Senhor, mesmo em meio à sua dor. Hoje nós choramos com você, né? Quem participou dos momentos aí com a Stephanie. E que nós pedimos a Deus é que Deus te dê força, conforte seu coração e de toda a família. E você é uma mulher incrível, Márcia. O seu testemunho, mesmo em meio à dor, você ainda testemunhou do Senhor. Falou que não era, né, para as pessoas englobarem e generalizarem só porque aquele monstro usava, né, a titularidade de pastor. E foram lindas palavras que você falou em todas as reportagens que você deu em relação a isso. Então, que Deus continue abençoando vocês. Bom, gente, eu conheci a Stephanie e a Márcia através da minha filhada, Ana Júlia. Elas eram colegas de escola e a gente tem um grupo de adolescentes, e aí ela convidou a Stephanie para vir. E aí que começou então, né, que a gente conheceu elas. E hoje eu quero fazer um alerta para as mães, um alerta para os pais, para todos. Quem ia adivinhar, né, que em uma saída, num dia de domingo, às 3 horas da tarde, ia acontecer tudo que aconteceu com a Steph. Nossa, gente, né, foi algo muito difícil. Até pra gente ler e ouvir a reportagem conhecendo ela, foi muito doloroso, né, os detalhes dessa atrocidade. Mas quantos de nós, eu, quando era adolescente, quantas das vezes eu não fui na padaria para minha mãe? Quantos de vocês que têm filhos que já pediu os filhos para ir na padaria ou para ir na casa de alguém buscar alguma coisa? Sabe? Então, assim, nós não sabemos quem são os monstros. Nós não sabemos aonde eles estão. Então, a gente tem que sempre estar em alerta. Eu moro aqui no nosso bairro já tem 15 anos. E eu nunca tinha ouvido uma coisa dessa. Aqui, não. A gente vê essas coisas, esses casos acontecendo longe, e a gente acha que nunca vai acontecer perto da gente ou com alguém que a gente conhece. E quando acontece, a gente fica extremamente devastado, sabe? De um jeito assim que não é fácil. Aqui no bairro não tem um lugar
que você vai, que não tem alguém comentando essa história, comentando o que aconteceu com a Esther. Porque todos nós estamos chocados, sabe? Com a brutalidade, sabe? A crueldade. Ah, muitos falam, né? É porque a vítima usava roupas, não que eu esteja falando da Stephanie, estou falando no geral. Quando acontecem assim, né, casos de muitos falam assim, ah, mas é porque a vítima andava quase pelada. Ah, é por causa disso. Nada justifica. Nada justifica um crime desse. Não tem justificativa. Não tem. Não tem justificativa para abuso sexual. Não tem justificativa para assédio. Não tem justificativa. Mas, infelizmente, no mundo que a gente está vivendo hoje, as coisas tomaram uma proporção que, infelizmente, a gente precisa tomar algumas atitudes de precaução. Não quer dizer que só porque a mulher anda com uma roupa sensual ou uma roupa curta, né? Que seja justificável a atitude desses ordinários. Porque não é só com mulheres que andam assim, né? Que isso acontece. Então, eu creio que a gente precisa mesmo ter algumas atitudes de prevenções. E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Primeira coisa. Gente, cuidado, principalmente as garotas, muito cuidado com as roupas que vocês vestem. Hoje eu escutei uma senhora falando uma coisa e eu achei muito pertinente de vir comentar com vocês. Ela falou assim, tem alguns homens que não podem ver a alça de um sutiã, que para eles já é motivo para pensar em safadeza, e ela tá certa. Porque você olha para a pessoa, você nunca vai imaginar que a pessoa teria coragem de fazer uma coisa dessas. Quem vê cara não vê o coração, não sabe o que está passando dentro daquela mente, se é um psicopata, sabe? Então, assim, muito cuidado com a roupa que você veste, porque infelizmente, gente, não é justificável, mas infelizmente muitos pervertidos aí ficam, né? Essa sem vergonhice aí só por causa disso, sabe? Então, assim, é uma prevenção, é para você prevenir a você mesma. Porque, infelizmente, a gente chegou num mundo que agora a gente não pode usar nada. Não pode, qualquer tipo de roupa já é motivo pra esses tarados aí ficar desse jeito, sabe? Então, assim, a gente precisa ter mais cuidado. Outra coisa, informação, gente, o conhecimento, meu marido até falou na sexta-feira bíblica essa frase, e eu volto a repetir ela, o conhecimento ele não ocupa espaço, pelo amor de Deus. A gente precisa informar os nossos filhos, nós como mães, nós como pais, precisamos informar os nossos filhos. Olha, você não é obrigada a abraçar ninguém. Isso tem que começar dentro de casa. Se a criança não quer abraçar, ela tem que ser respeitada, porque ela não é obrigada a abraçar ninguém. Porque quando a gente força uma criança a abraçar alguém que ela não quer, que ela não se sente confortável, gente, nós estamos deixando essas crianças suscetíveis a abusadores, pelo amor de Deus. Não é falta de educação, não é malcriação, não. É prevenção. Eu falo com o Gael, você não é obrigada a abraçar ninguém. E é sempre perto de mim, porque filho tem que ficar perto de mãe e pai. Sempre. Eu sempre oriento ele a isso. Você não é obrigado a nada, ninguém pode encostar em você. Já falei com ele as partes que ninguém pode encostar. Se a pessoa te oferecer alguma coisa, se a pessoa tentar te agarrar, começa a gritar, começa a gritar.
começa a gritar, entendeu? A gente tem que começar a instruir nossos filhos sobre isso, a ficar atenta, a começar a observar, entrar num lugar e observar o jeito que as pessoas olham para eles. Porque, infelizmente, as coisas estão difíceis demais. Daqui a pouco ninguém vai poder nem sair de dentro de casa. Outra coisa que eu acho que o nosso país poderia ter mais cuidado com isso, porque, gente, infelizmente, um monstro desse, que cometeu um crime como esse, ou outros que cometeram até piores, fazem isso, vão pra cadeia e daqui a pouco tá solto. Tá solto. Então, tipo assim, é como se nós, a sociedade e as vítimas, estivéssemos à mercê. Eu acho que deveria ter em toda a escola aula de artes marciais ou defesa pessoal, que é o mínimo. Mas, infelizmente, como o nosso governo não investe em educação, eu quero dizer para você, responsável por uma criança, por um adolescente, coloque na aula de defesa pessoal. Porque Deus que livra e dá o livramento, mas acontecer de alguém vir assediar ou tentar, né, sequestrar, igual foi o caso da Stephanie aí, a criança ou o adolescente sabe se defender, gente. Precisa sim saber como se defender, porque infelizmente a gente chegou num nível que tá muito complicado. Outra coisa, existem aplicativos para os pais colocarem no celular dos filhos, como para saber aonde eles estão, para ouvir o que eles estão ouvindo. Hoje tem que ter cuidado quando for no banheiro de escola. Então, cabe a nós termos as atitudes de prevenções. Infelizmente, gente, seu filho e sua filha não pode sair mais sozinho na rua. Não pode. Então tem que ter muito cuidado, é preferível que você leve, que você busque aonde que for e que seja sempre perto de você, para evitar o mal. Não tá podendo andar na rua sozinho mais. O monstro que fez a tragédia com a Stephanie tinha se colocava como pastor. Mas existe somente um bom pastor. E eu gostaria que vocês não esquecessem disso. O bom pastor e o pastor de verdade é aquele que morreu e deu a vida pelas suas ovelhas. Esse é o pastor de verdade. Então, se você vai em alguma igreja, não confia cegamente em pastor, não confia cegamente em diácono, não confia em ninguém, porque não é só porque é pastor não, gente, não é só padre não, entendeu? Qualquer líder religioso de outra religião, infelizmente a gente não conhece as pessoas de verdade. Eu vi um testemunho, na verdade, aqui mesmo nessa plataforma, da mulher falando que ela foi casada com um cara há anos e ela não sabia que ele era um... Quem dirá as outras pessoas? Não confia, gente. Não confia em ninguém. Não confia, infelizmente. A gente chegou num nível que não pode confiar em pai, não pode confiar em irmão, não pode confiar em avô, não pode confiar em tio, não pode confiar em ninguém. Ninguém. Eu tenho estudado muito sobre isso ultimamente. Cuidado com a exposição dos filhos de vocês nas redes sociais. Porque, infelizmente, existem até símbolos e palavras específicas que esses abusadores usam nas redes sociais para ficar aí com essas coisas horrorosas, com fotos de criança que a gente coloca. As orientações são para que não coloque, não mostre os seus filhos só de fraldinha, comendo, porque, gente, infelizmente existe gente podre e nojenta que vê, sabe, com maldade uma criança. Então vamos cuidar dos nossos filhos. Existem sites que eles pegam a foto da criança e fazem vídeos com a IA agora. Vídeos de indecentes. Então, gente, por favor. A obrigação de cuidar e preservar os nossos filhos e as nossas crianças são nossas. É nossa obrigação como pais, sabe? Então, assim, orientar mesmo, é cuidar. Orientação é cuidar. E para você que é filho, filha, que seu pai e sua mãe não deixam você ir, não deixam você dormir na casa dos outros, agradeça a Deus. Agradeça a Deus, porque isso é amor e cuidado. Porque hoje não pode mesmo não, gente, infelizmente.
Seja grato porque seu pai e sua mãe te proíbe, às vezes, de ir em algum lugar, porque isso é segurança. Isso é demonstração de amor. Que as coisas estão muito difíceis. E quando você for mais velho, você vai entender. Preocupante. Eu vi uma moça, ela trabalha, né, alertando as crianças, dando palestra para as crianças sobre essa relação de abusos. E aí ela falou, aonde há crianças, há um abusador infiltrado. E eu ainda acrescento mais nessa frase, aonde há crianças, aonde há adolescentes e jovens, existem sim abusadores infiltrados. Eles não vão estar aparente, vai ser uma pessoa que você nem sabe. Uma pessoa que, tipo assim, fora de qualquer suspeita, é esses que são os piores. A Stephanie conhecia o ordinário, o monstro. A minha vizinha falou uma coisa e eu achei muito interessante o que ela falou, porque ela falou o seguinte: na maioria dos casos, quem faz a maldade não é uma pessoa de fora que vem, que nunca conheceu a vítima e faz a maldade. Isso é raro acontecer. Geralmente, acontece com o quê? Com pessoas que a vítima conhece. E foi o que aconteceu com a Stephanie, que tinha uma vida toda pela frente e foi, infelizmente, teve um encontro com esse monstro. O mal existe e ele pode estar onde você menos espera, no seu ciclo de convivência. Então, muito cuidado. Muito cuidado. Sabe por quê, gente? Aqui eu vejo isso no nosso país. As meninas estão sendo cada vez mais sensualizadas precocemente. Cada vez mais as meninas estão sendo sensualizadas precocemente. E aí coloca lá um shortinho de piriguete e acha legal. Isso não é legal, gente. Coloca as menininhas com a barriga de fora. Gente, criança tem que ser criança. Criança tem que usar roupa de criança. Eu sigo uma influenciadora que ela fala isso. A minha filha não vai andar com short curto e nem mostrando a barriga, porque ela é criança. E existem predadores, infelizmente. Então comece a observar as roupas que a sua criança usa. Gente, criança precisa ser criança. Vestir como criança, aproveitar a infância que passa tão rápido. Criança precisa ser criança e criança precisa se vestir igual a criança. Porque, infelizmente, eu tenho visto que as meninas têm sido cada vez mais sensualizadas precocemente. E isso é um risco muito grande. E é uma coisa que a sociedade está impondo. A gente vê aí, né, essas dancinhas sensuais no TikTok, crianças, meninas de 9, 10 anos, às vezes até 8 ou menos, dançando músicas com letras extremamente indecentes, rebolando. Gente, pelo amor de Deus. Será que a sociedade perdeu a noção? Eu acho que a gente precisa cuidar mais das nossas crianças. Sabe, tem vários símbolos aí nas redes sociais que os abusadores usam. Eles são extremamente organizados, gente. Sabe? Eu vi até uma delegada falando sobre isso. Eles são extremamente organizados quanto à questão dos símbolos que eles usam, a linguagem que eles usam. Existem até perfis para isso. Então, assim, sabe? Vamos acordar. Vamos acordar e vamos ficar mais espertos, gente, quanto a isso, porque todo cuidado é pouco. Aonde existe uma criança, um adolescente, uma jovem, existe um abusador infiltrado. Então, muito cuidado. Muito, muito cuidado. Sabe, eu gostaria muito que você encaminhasse esse vídeo para 2 mulheres, mães ou não, mas a gente precisa compartilhar e que esse vídeo possa chegar ao máximo de pessoas. Porque hoje a gente ora para Deus confortar o coração de uma mãe, de uma família que teve uma filha morta de uma forma terrível.
precoce e de uma forma tão cruel e macabra. E que isso não venha acontecer com nenhuma de nós. Porque quando morre uma mulher, as outras morrem um pouco também. Compartilha para que esse alerta possa chegar ao número maior possível de mulheres. Foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Fica o alerta, compartilha para que mais mães, mais mulheres possam estar, né, atentas a esses assuntos, porque o mal ele existe. Infelizmente. Deus abençoe aí a vida de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!